Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras a bom combate. E na esteira da comemoração ainda dos nossos 20 mil inscritos, e isso eu agradeço a todos vocês que estão com a gente aqui, é uma vitória de todos nós que amam esse país, que querem o melhor para o nosso Brasil. Nós trazemos aí mais um episódio do Caçando Raridades. Para quem está chegando no canal agora, o Caçando Raridades foi um quadro criado com o amigo Paulo Casseb, pesquisador e um grande aficionado em história militar, em história da aviação, que sempre vinha aí com uma indicação, alguma curiosidade, tão interessantes que nós resolvemos criar esse quadro Caçando Raridades. Então vamos ver com o amigo Paulo Casseb o que ele tem para a gente aí no Caçando Raridades de hoje. Boa noite, amigo Casseb. E aí, que me trazes hoje, meu amigo? Tudo tranquilo? Tudo bem, comandante. Vamos hoje caçar mais uma raridade bibliográfica. E já que a temática dessa vez, nós vamos variar um pouquinho, vamos sair do que fizemos na última, né, um viés mais político, agora para um viés aeronáutico. Mas é de uma obra que eu acredito que muitos que estão nos vendo vão buscá-la. Eu estou falando deste livro, Las Alas de Perón. Pode mostrar de novo aí, Casseb, afasta um pouquinho para o pessoal ver aí. Olha lá. Legal. Close. As Asas de Perón em espanhol, é isso aí, muito bom. Depois até vou contar a história dessa capa. É o seguinte, como Perón, indiscutivelmente, é um ícone para a política da América do Sul, fim dos anos 40 e durante anos 50 governou a Argentina com o famoso peronismo e em uma liderança muito grande, liderança política, e também um precursor de uma indústria de aeronáutica argentina. Perón era um homem que tinha sua visão muito calcada em transformar a Argentina em potência, inclusive nuclear. Porém, no viés aeronáutico, Perón aproveitou-se de um momento histórico muito interessante. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, inúmeros eram os técnicos, engenheiros e projetistas de armas em geral, quer alemães, quer de outros países, que começaram a ser absorvidos pelos Estados Unidos, pela União Soviética. Entretanto, muitos deles, que acabaram não indo nem para um lado nem para o outro, e eram grandes projetistas, acabaram cooptados por outros países. A Argentina, sob o governo de Perón, e mais incisivamente o próprio Perón, decidiu trazer, albergar, dar proteção, oferecer emprego e condições a técnicos alemães na área de aeronáutica. Vamos deixar claro que esses homens eram os que projetaram grandes aeronaves que defenderam os céus alemães durante a Segunda Guerra Mundial e causaram muito problema para a aviação aliada. Era tecnologia de ponta para a época. Perón, se aproveitando desse momento histórico, trouxe para a Argentina muitos deles. Não só os engenheiros, projetistas, técnicos, porque às vezes vinha o engenheiro, como, por exemplo, um homem-chave da indústria, Focke-Wulf, que todos nós conhecemos, que projetou o caça Focke-Wulf na Alemanha e outras aeronaves, Kurt Tank era o nome dele. Ele veio e trouxe os seus técnicos. Ele e outros, assim como Lippisch, assim como Orten, todos grandes projetistas de asas voadoras, de planadores. Perón contactou por meios diversos esses homens e trouxe para a Argentina. E eles iniciaram um período ímpar, a ponto de, em 1949, a Argentina estar com seu primeiro projeto de um avião a jato na América do Sul. Na realidade, o primeiro avião teve participação grande
de um técnico, de um engenheiro francês, de Voitin, que o mesmo de Voitin que projetou aviões que, antes da queda da França, defenderam a França contra os alemães. Ele veio, fez um projeto, dentre outros, e denominou-se PUC 1. Vamos só focar, hoje nós vamos focar neste livro e principalmente nesses homens que eram conteúdo histórico, não é? Surge, então, o primeiro avião produzido na América do Sul, o primeiro projeto aqui na América do Sul. O PUC 1, para que vocês tenham uma ideia, e nós vamos mostrar aí para frente, era este modelo aqui. Este é um modelo do PUC 1. Inclusive, o primeiro protótipo dele teve essa pintura, uma pintura avermelhada, né? Era exatamente esse o desenho dele, do PUC 1. PUC, para que vocês tenham uma ideia, é flecha, uma tradução em língua nativa. É uma flecha, né? E esse avião foi o primeiro a voar, o primeiro jato projetado. Embora a Argentina tenha encomendado, pouco tempo depois, os jatos Gloster da Inglaterra, que eram jatos, mas ela iniciou a sua produção de aeronaves e queria um jato. E os projetos dos técnicos alemães, futuramente, que já era do PUC 2, que era um desenvolvimento do PUC 1, já vislumbravam, inclusive supersônicos. Isso para não dizer bombas voadoras. Lembremos que, nessa época, a Argentina era um país que tinha uma coisa interessante que o Brasil não tinha: bombardeiros pesados, que nós vamos mostrar para vocês. E assim como bombardeiros, também seriam lançadores de bombas voadoras para atingir navios ou alvos pré-determinados. Vamos ver, eu vou passar para vocês algumas páginas deste livro que traz tudo isso que eu estou falando, porque eu estou resumindo bastante. Não daria para falar tudo isso. Eu estou dando para vocês algumas dicas do que tem neste livro. Não só em fotografias, como dados técnicos, como nome de pessoas, como todos os projetos de 1945 a 1960, que abrangeu este período com uma imensidade de técnicos alemães e, obviamente, não pode se deixar de lado os argentinos que foram absorvendo isso. Tá bom? Então, eu vou passar para vocês algumas páginas do livro e comentando alguma coisa. Vamos lá. Bom, essa é a capa que eu mostrei para vocês, e a curiosidade que, inclusive, na capa, o autor, o Ricardo Burzaco, ele é um pesquisador de primeira linha. Esse pesquisador, o autor desse livro, a quem nós temos até que render homenagem pelo trabalho que esse homem fez sobre esse período, é um trabalho ímpar. Por isso é um livro altamente recomendado. Ele e outros, junto com ele, como Santiago Rivas também, que é de primeira grandeza na área de pesquisa histórica, então isso dispensaria comentário, que Santiago Rivas também esteve dentro das pesquisas desse livro. É uma coisa ímpar para quem quer conhecer a aviação argentina, principalmente nesse período muito interessante. A edição já existia uma do fim de 1996, por aí. Nós estamos mostrando para vocês a edição mais recente, de 2007, que ela é atualizada em termos de material fotográfico e documental. Mas nós vamos para frente, vamos vendo a beleza que temos aí por dentro e material, né? Essa é a contracapa, que nos traz aí alguma coisa interessante. Nós temos aí um histórico, né? Que fala esse texto
ele vai colocar Juan Domingo Perón, que seria o presidente, responsável por todo esse período de alta tecnologia para a aviação argentina. Mas tem um material mais interessante à frente, que nós não podemos esquecer que a aviação pressupõe motores. E já em meados e produzindo seus motores de aviação. Um dos motores, inclusive, ficou muito famoso, usado em várias aeronaves, chamava-se El Indio, era o tipo do motor. Ela já produzia esses motores. Ela só teve, óbvio, na questão dos aviões a reação, ela se utilizou de Rolls-Royce, turbinas, né? E também turbinas de outras procedências. Mas os motores a pistão ela já produzia. No slide próximo, que é o 04, nós vamos ver aquilo que eu falei. Os bombardeiros que a Argentina tinha, eu até vou colocar aqui algo, deixa eu ver aqui mais, como é que eu vou dizer, mais interessante, né? Esse é o Avro Lincoln. Ele foi bombardeiro inglês durante a Segunda Guerra. Bombardeiro pesado. Vejam que a Argentina já pensava não só na questão de uma defesa, como em possivelmente um ataque com bombardeiros pesados. Isso, obviamente, é uma situação de uma hipotética guerra, não é? E, além do Avro Lincoln, no próximo slide, vamos ver que ela também se utilizou do Lancaster, que era outro bombardeiro que vocês todos conhecem, que ficou famoso na Segunda Guerra Mundial como bombardeiro pesado inglês, que deu muito problema às indústrias alemãs com suas formações. E a Argentina tinha ambos os aviões nesta época. Note que a formação da Força Aérea Argentina, que tinha Perón, era da formação de uma força aérea realmente potente, não só em questões de defesa, mas questões de ataque. Vamos para a ilustração 6. Nós vamos ver aí algo da parte documental, não é? Nesta foto, para quem estuda a Segunda Guerra, nós temos aí Werner Baumbach, que foi um as da Luftwaffe, Hans-Ulrich Rudel, outro as da Luftwaffe, da Força Aérea Alemã, e à direita, de bigode, à direita na foto, nós temos o Galland, outro as indiscutível. Eles, lá na Argentina, em Buenos Aires, nessa época, todo esse pessoal tinha uma livre entrada em Buenos Aires. Como eu falei, era interesse de Perón manter proximidades. Então, ele já estava tentando cooptar todo esse pessoal. Eles localizavam onde ele estava na Europa. O pessoal deles, Perón, localizava essas pessoas, contactava, fazia a proposta de vir à Argentina, emprego e desenvolver projetos, que obviamente estavam sem como desenvolver nos países de origem, no caso a Alemanha, para que esse pessoal viesse trabalhar na Argentina. Vamos para o próximo. Próximo slide. Opa, tá aí o PUC 1 que eu falei para vocês, né? O IAE-27, que era o nome do projeto original, o PUC 1. Aí ele está na cor avermelhada, como eu mostrei o modelo para vocês. Esse foi o primeiro avião a jato desenvolvido e colocado para voar na América do Sul. Nós estamos falando de fim dos anos 40. Então, só para a gente projetar, né, que aquilo que era um clube fechado, que era o avião a reação, o avião a jato, a Argentina, aqui na América do Sul, já estava desenvolvendo. No caso do PUC 1, como eu falei, era um projeto oriundo do De Voitin, que era um francês,
que acabou Que interessante, hein? Que interessante, hein, Casseb? Já no final da década de 1940, né? Pois é, o fim da guerra fez sobrar técnicos, né? Então, Entre aspas, fez sobrar, né? exatamente. Porque chegou um momento em que muitos foram cooptados pela Rússia, outros pelos Estados Unidos, que são as principais potências, que estavam querendo investir nisso, não é? E aqueles engenheiros que ainda não queriam nenhum nem o outro, ficaram em cima ali do muro. O Perón teve a visão de falar: esse pessoal pode vir para cá. Agora, imaginem engenheiros alemães que tinham trabalhado em grandes indústrias, em produção de guerra. Praticamente eles viveram um período ali da guerra só projetando aviões militares. Imagine um manancial de conhecimento. Ou seja, para conseguir isso, a Argentina tinha que passar 200 anos. E em questão de 2, 3 ou 4 anos, ela passou a ter todo esse conhecimento com ela. Infelizmente, isso não perdurou. Com o fim do peronismo e o apoio a esse tipo de coisa, praticamente a indústria foi aplacada, infelizmente. Mas neste período, foi um período riquíssimo de absorção tecnológica. Né? Muito interessante. Agora o próximo, vamos lá, que deve ter coisa boa aí. Olha, o PUC-1 voando em voo, né, em testes lá na Argentina, que é um troço interessante porque a gente imagina, né, a Sul-América, tudo bem, aviões americanos do tempo da guerra, tal, mas quando você fala desenvolver e projetar no local e fazer voar equipamentos assim, é algo prezável, é algo, vamos dizer, fora da curva normal do que estava acontecendo na América do Sul. Para o próximo, Cassete? Pode ir, manda bala. É o PUC 2. Esse já é o PUC 2. O PUC 2, cujo engajamento alemão foi quase total, praticamente, né? Ele foi um projeto já visualizando um caça. Ele, inclusive, podem notar embaixo, a parte de baixo ali do nariz dele, tem um local do armamento. Vale notar que esses aviões, se vocês olharem o PUC 2 e outros aviões da mesma época, americanos, russos, vai se ver uma certa semelhança. Por quê? Porque esses países levaram técnicos alemães. Então, por exemplo, esse PUC 2 tinha uma semelhança, eu estou falando semelhança, eu não estou falando que puxaram, só que pegaram o projeto alemão e, lógico, modificaram ele, tá? Com um projeto da Focke-Wulf. Não é à toa que o Kurt Tank, que era o projetista 01 da Focke-Wulf, né, que veio trabalhar na Argentina, não é à toa que ele também foi um dos pilotos que fez os voos primeiros do PUC 2. Então, esses projetos, inclusive, criavam um problema. Por quê? Porque os técnicos argentinos, muitas vezes, o primeiro problema que eles tinham, de língua, tiveram que superar, problema linguístico. Segundo, o problema, muitas vezes, que a equipe do Kurt Tank, com os técnicos dele, nem sempre partilhavam todos os conhecimentos com os argentinos. Então, isso também começou a criar algum atrito, mas que foi resolvido. Mas o importante é que eles absorveram isso. Muitos pilotos argentinos, pilotos de prova, tiveram primazia em voar esses aviões. E outra, na Argentina, o fator linha de produção de um avião era uma coisa já respeitável, com esses técnicos dizendo como tinha que ser feito. Uma coisa que nós, no Brasil,
conhecíamos de forma meio longínqua ainda, com alguns projetos, algumas coisas assim. Eles não, eles estavam fazendo do projeto a produção. E isso que é interessante, que neste livro é relatado com detalhes. Né? Vamos ver no próximo slide que deve ter algo mais sobre o PUC 2. Bom, aí temos o presidente da Argentina, o general Perón, que está conversando, aí num momento histórico, né? Ele está conversando com o Kurt Tank, que é o alemão, o carro-chefe dos projetos alemães lá, logo depois que o Kurt Tank chegou num dos voos, não que chegou à Argentina, mas num dos voos de demonstração e de experimento do PUC 2. Lógico que tudo isso convertia-se em uma obra de grande vulto. É óbvio que Perón, em desfiles militares, assim, usava isso, é óbvio, os aviões como uma prova de primazia e de propaganda política, né? Mas o que importava era a absorção tecnológica que estava acontecendo naquele momento histórico. Então, essa foto é interessante, né? Porque nós temos aí o presidente da Argentina e das estrelas de primeira grandeza de aviões da Segunda Guerra Mundial, da fábrica Focke-Wulf, que forneceu aviões para a Luftwaffe. Então, quer dizer, é um período histórico que uma foto dessa ela retrata todo um período, né? E na América do Sul. Isso é que é interessante. Muito Vamos interessante, lá passar para o próximo. Aí, mais algumas fotos do PUC 2, né? Vejam bem as linhas dele. Aquela foto que ele está de frente, dá para ver perfeitamente a frente dele embaixo, na parte de baixo do nariz, entre o trem de pouso e a faixa pintada, a faixa escura, o armamento ali, que já estava tudo previsto para que esse avião, no seu desenvolvimento, já fosse se transformar em um caça. Eu estou falando fim dos anos 40, início dos anos 50, hein? Vejam bem. Vamos lá, vamos para o próximo. Aí, para que vocês comparem, esse é o desenho original alemão que estava sendo desenvolvido na Alemanha no fim da guerra, caso a guerra não acabasse, isso se transformaria em realidade, do Focke-Wulf TA de Tank, de Kurt Tank, 183, um jato alemão que estava sendo desenvolvido. Notem alguma semelhança entre o PUC e esse desenho, né? A gente vai fazendo essas muito comparações. Muito interessante, hein, Casseb? É um troço que a maioria das pessoas não imagina isso nessa época, Schwartz. Sabe? Muitos tocam nas questões alemãs, dizendo, não, os alemães, os nazistas fugiram para a Argentina. Não é bem assim. Teve isso? Teve. Mas existiu um interesse em trazer muitos alemães, independente da ideologia, mas que trouxessem tecnologia. Ou seja, deram um salto tecnológico, trazendo a cabeça do cara prontinha. O investimento ali foi zero no sentido de formação. Já trouxeram a informação pronta. Né? Vamos lá no próximo. Para que vocês tenham uma ideia do que eles desenvolveram na Argentina, se né, a guerra não tivesse terminado, esse é um projeto, né, das tantas asas voadoras alemãs que também foram construídos na Argentina, né? E são projetos que redundariam, primeiro foram como planadores para testes, posteriormente redundariam
em jatos. E lá na ponta o projeto vislumbrava supersônicos. Isso era uma visão que eles tinham. Tá? Esse projeto aí que vocês estão vendo, protótipos dele já tinham sido feitos na Alemanha no fim da guerra. Da professor Horten e tantos outros que trabalhavam com isso, já estavam com isso em andamento. Eu acho que no slide 14 tem mais coisa sobre isso. Ah, sim. No livro é tratado como projetos especiais as bombas voadoras. Porque durante a guerra existia um projeto alemão, uma bomba voadora, que era lançada debaixo de um avião, ela ia carregando por um avião, ela era lançada e ela era dirigida até o alvo. Por exemplo, um navio. Então, ela ia acertar um navio. Ela era propelida por um sistema foguete. Tá? Não precisa dizer nada. Isso foi desenvolvido na Argentina pelos técnicos. Infelizmente, ou felizmente, todos esses projetos terminaram. Porém, fica uma pergunta. E se isso tivesse sido levado em frente? Dá para imaginar o potencial que seria a Argentina com esses projetos entregues e operacionais? No próximo slide tem acho que é algo mais detalhado. Não sei se dá para aumentar essa foto. Dá para aumentar essa foto do avião? Não, infelizmente não, Casseb. Não? Tá, porque aí, no caso, nós temos um Avro Lancaster com uma dessas bombas embaixo, né, para testes, né, em que ela iria, no caso, com o avião Lancaster, e seria lançada contra um alvo em terra e dirigida via rádio, para que do avião se fizessem as correções de curso até atingir o alvo. Isso, principalmente para navios, é pena de morte para um navio. Exatamente. É pena de morte. A precisão é tudo ali, né? Pois é, mas aí é que está. E aí, isso é um projeto que os alemães começaram a desenvolver em 1943, né? Da Henschel e de outras empresas, né? As experiências na Argentina, lá no final dos anos 40, é algo que a gente não para pensar. É uma coisa avançadíssima em se tratando de uma potência de um país sul-americano. Né? Agora, no próximo slide, nós temos aí algumas fotos dessas bombas voadoras que foram desenvolvidas pelos técnicos alemães na Argentina. Se vocês olharem revistas, livros sobre a Força Aérea Alemã na Segunda Guerra, Luftwaffe, e desenvolvimentos alemães, vocês vão encontrar exatamente esses desenhos lá, essas fotos, só que em aviões alemães. Essa bomba é interessante, como eu falei, porque ela seria vital para você barrar navios, barrar veículos, barrar qualquer coisa que você pudesse, em que ela sendo lançada de um avião, você a dirigisse até o alvo. Né? Agora, no próximo slide, acho que tem um mapinha, se não me engano, no 17, exatamente. É uma pena que não tem como ampliar mais, né? Mas no slide de cima, no desenho de cima, se vocês olharem, vocês vão ver que é um navio. Né? Na realidade, é um navio com uma curva. Essa curva é a rota do avião. Em qualquer daqueles pontos, ele pode disparar esse foguete, essa bomba-foguete. E todas vão acertar o navio. Todas que eu digo na tentativa dele, não é? No mesmo sistema que os alemães usavam. É a mesma tecnologia alemã.
vocês vão ver à direita no desenho de cima, ali o desenho pequenininho que não dá para a gente ampliar, é um navio, e aquela curva ascendente são várias posições em que o bombardeiro que carrega a bomba foguete, que na realidade seria uma bomba foguete, não é? Em que ela vai ser dirigida ao alvo, no caso, um navio. Então, essa tecnologia, esse desenvolvimento, vocês vão ver aqui neste livro está descrito. Aqui no. Deixa eu ver, aqui é interessante, eu não tenho aqui no livro um descritivo, mas interessante, olha, para vocês terem uma ideia. As imagens coloridas. E aqui, olha a imagem desta bomba que nós acabamos de falar. Deixa eu ver aqui. Aqui é o PUC, né? E aqui, ó, deixa eu ficar aqui numa posição melhor. Olha aqui. Tá dando para ver, né? Dá sim, Casseb, é a bomba vermelha, né? Então, esse tipo de coisa, esse tipo de progresso, eu estou resumindo isso de uma forma muito pequena, né? Aqui. Ó, o navio, tá? Naviozinho, olha lá. Isso é o diagrama de lançamento. Esse livro, na realidade, nos traz outros projetos. Tá? O Ricardo Burzaco traz desenhos coloridos, fotos, inclusive daquilo que foi desenvolvido na Argentina por técnicos argentinos, de aviões de transporte, aviões de ataque a hélice. Então, é uma obra recomendada, né? Infelizmente, nós não temos, eu não me encontrei. Eu sempre ajudo vocês aí do outro lado e dou a dica, quando acha-se em alguma livraria. Na realidade, eu não estou fazendo propaganda de livraria nenhuma, não estamos ganhando para isso. Eu achei somente um exemplar desse para ser vendido em um site que é de mercados em geral para você comprar. Um único exemplar. Eu não achei mais. Porém, eu sei que na internet a edição que precede esta que eu estou mostrando a vocês, essa edição eu vi lá em PDF para ser baixado. Tá? Estou Muito informando. Legal, não estou indicando. Eu estou só informando vocês que isso é possível. Né? A edição de, acho que 96, 1996, por aí, que eu não lembro qual é a data da primeira edição dele, eu vi lá um ou dois locais com PDF para baixar na internet. Mas é óbvio, essa edição que eu mostrei para vocês é a melhor, tá bom? Que a anterior é preto e branco, não tem a mesma qualidade de imagem, né, Casseb? Não. Eu recomendo, vou recomendar uma coisa esquisita, né? Que vocês tentem, os interessados, em livrarias de Buenos Aires. Ou como é que eu diria? Entrar pela internet em livrarias de Buenos Aires. Lá é capaz de ser achado, porque é uma publicação argentina em castelhano. Tá? Ela não existe em português. Ela é uma publicação em castelhano, o que para nós não é dificuldade. Tá? Mas não temos, infelizmente, não é, meu caro amigo Schwartz, não temos aquela dica hoje de falar, olha, eu sei que você vai lá na estante virtual e você vai achar um monte. Entre na estante virtual e procure. Pode ser que você ache, mas é muito difícil achar. Embora eu recomende. Vamos procurar, os interessados procurem. Vocês não vão se decepcionar, porque a obra é magnífica. Muito Missão legal, cumprida? Casseb. Com certeza, muito legal, Casseb. E é uma curiosidade muito interessante, né, Casseb, porque muita gente não sabe que a primeira aeronave a voar na América do Sul a jato é a Argentina, né? E ainda com uma herança alemã aí da Segunda Guerra Mundial, ainda no final
da década de 1940. Casseb, mais uma vez, muito obrigado pela dica, viu, Casseb? Vamos em frente, vamos caçando mais raridades por aí e esperamos estar agradando aí que o pessoal, como é que se chama? Ratos de livraria? É isso aí. Se candidatem a achar alguma coisa que a gente não tenha para fornecer em PDF, né? Como no caso deste livro, que nós não temos, mas que os mais afoitos interessados podem buscar que, de um jeito ou de outro, vocês vão achar. Com certeza. Obrigado, Casseb, mais uma vez. E é isso aí, pessoal. Espero que o pessoal tenha gostado. E nós, então, agradecemos ao amigo Casseb. Mais uma vez, Casseb, muito obrigado aí pelo apoio. E nos vemos, então, no próximo Caçando Raridades aí com o Paulo Casseb. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e a gente continua aí na nossa busca aí por novas raridades. Lembrando que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo Caçando Raridades. Até mais.